Dr. Morteira Nabo, de repente 7 países, os chamados AAA, reuniram-se, disseram que não estão dispostos a colocar mais dinheiro no Fundo de Estabilização, que não é preciso para já. Do outro lado temos José Manuel Durão Barroso a dizer que era preciso dar esse sinal e reforçar o Fundo. Como é que esta questão, porque há quem diga que se o Fundo for reforçado neste momento pode ser um sinal para os mercados de que outros países estão em dificuldade, há quem diga também exatamente o contrário, que era preciso dar esse sinal de maior solidez financeira deste fundo. Eu tenho vindo a defender os eurobonds e tenho vindo a defender a necessidade, de facto, da Europa apoiar os países como Portugal e que provavelmente mais vai ser necessidade, como já fez com a Grécia e com a Irlanda. No entanto, está a surgir esta teoria que eu começo a ficar muito sensibilizado com ela, que estávamos a falar, que é a questão, digamos, da necessidade de acelerar as medidas digamos, de solidez económica, não é? E, portanto, a questão tem a ver com isso. Hoje em dia, a Alemanha diz que, de facto, não é preciso mais liquidez. A liquidez é suficiente, os fundos que existem na Europa são suficientes. A questão agora que se põe é medidas concretas na área económica. E fazer acompanhar a concessão de liquidez, de nova liquidez, com medidas económicas e com compromissos grandes na área económica. E, portanto, eu acho que a Europa está perante este dilema complicado. Eu não tenho solução para ele. Confesso que eu aqui há uma semana defendia, de facto, a necessidade de fortalecer o fundo e continuar a injetar liquidez no sistema, através do Banco Central, através da dívida soberana. Hoje em dia tenho muitas dúvidas, porque, de facto, os mercados continuam com uma enorme volatilidade. E nós continuamos a colocar dívida soberana a 7%. É impossível. Como é que nós conseguimos recuperar, reduzir a dívida externa a pagar 7% dos juros em obrigações a 10 anos? É impossível. Portanto, há aqui que tomar medidas um bocadinho mais sólidas na área económica, na área da garantia do projeto económico, suportar depois as questões da dívida. Daí o plano B que aparece no meu Economist, eu sou muito sensível a ele, porque, no fundo, estamos a falar já um pouco de perdão de dívida e um pouco de negociação de dívida a troco de compromissos económicos de longo prazo. É um pouco isto que estamos a falar, não é? É uma estratégia de isolamento destes países. É uma estratégia de isolamento destes países, de forma a não contagiar e dar-lhe condições de sucesso para a recuperação. É um bocadinho isto que estamos a falar, não é? Nesse plano B. E que acaba, no fundo, por estar em cima da mesa a discussão sobre isso. Não estou seguro sobre isso, mas sou muito mais aberto a ele agora do que era há uma semana. António Nogueira Leite, esta é a primeira vez, nesta fase, como dizia o Dr. Morteira Nabo, é a primeira vez que se fala neste perdão de dívida a países desenvolvidos. Não era algo que estivesse em cima da mesa, ou que esteve em cima da mesa? As discussões nos mercados, há muito tempo que vão nesse sentido. Eu julgo, de qualquer das formas, que é uma questão muito complexa. Acho que, sobretudo, que fazê-lo isoladamente, ou chegar à situação de o fazer isoladamente ou num grupo relativamente pequeno, os mercados tendem a esquecer as boas notícias depressa e a não esquecer as más notícias. Um pouco como algumas pessoas. Mas, digamos, é essa a inteligência emocional dos mercados, se é que posso falar caricaturando dessa maneira. E por isso, tudo o que seja um haircut, tudo o que seja um perdão de parte da dívida, ou é dentro de um plano muitíssimo suportado que envolve um conjunto de economias e que tenha, de facto, que gera um consenso muito grande, ou é uma situação que, se acontece por incapacidade de ter outras soluções, pode ser altamente penalizadora. Eu penso que, a situação vai ser muito difícil, mas eu penso que há aqui um conjunto de temas que têm que ser... Bem, há os nossos temas internos e não nos podemos esquecer deles. Mas, em termos da Europa, eu acho que tem que haver, para que possa haver qualquer solução desse género, tem que haver uma melhoria muito significativa da supervisão multilateral. Como eu não vejo a alternativa possível, que é um reforço significativo do orçamento federal, porque isso implicava uma visão política federalista, e mesmo em Portugal há poucos federalistas, conheço verdadeiros, conheço o Dr. Soares, conheço... Eu também conheço o Dr. Morteira Nabo e conheço o professor Freitas do Amaral. Mas na minha geração não conheço praticamente ninguém, por exemplo. Portanto, é uma ideia que não tem uma aderência hoje em dia muito grande e tem grandes resistências políticas na Europa. Eu dizia, a alternativa é a melhoria significativa dos mecanismos de supervisão. E isso vai demorar algum tempo, porque eu estou absolutamente convencido que os países do centro-norte não vão estar disponíveis. Eu aqui estou a fazer um juízo de facto, não estou a fazer um juízo de valor, relativamente a alterações de política ou de solução que não envolvam uma modificação significativa desse mecanismo. E outro aspecto que me parece aqui importante também, permito para terminar esta intervenção rapidamente, que é, de qualquer das formas,
isto vai implicar, há aqui vários tempos. Há o tempo da crise financeira, há o tempo da repercussão económica das medidas de desenvolvimento, que não podem ser as medidas habituais da Comissão, porque foram essas que nos conduziram aqui, não são as redes transeuropeias, não funcionaram. Não é investir em estradas, não é uma solução keynesiana. Não é estamos a falar em coisas que são muito importantes, mas que demoram tempo. Significa melhores leis de falência, significa melhor funcionamento da justiça, significa em que estamos todos de acordo na teoria, mas depois temos sempre grandes dissensões na prática. Eu ainda esta semana, por exemplo, estive em desacordo com a posição do meu partido relativamente a temas relacionados com a justiça. Portanto, tudo isto são temas que são muito difíceis na prática, mas têm que ser feitos. Sob pena de, se não mudarmos a economia, eu provavelmente tenho uma solução diferente do Dr. Monteiro Nabo, mas estou de acordo com o princípio que se nós não resolvermos o problema económico, o problema financeiro esmaga-nos. E, portanto, temos que resolver o problema económico, e aí penso que há soluções muito diversas, consoante a perspectiva que cada um de nós tem. Temos um problema financeiro e temos que ter a noção que vai haver sempre uma cobrança por parte dos financiadores relativamente àquilo que aconteceu. Só diria um aspecto que joga a nosso favor, mais uma vez, economia positiva, não economia normativa. Os principais credores das periferias estão no centro da Europa e, portanto, eu acho que isso, no fim, vai ser o elemento principal do encontrar de soluções. Porque se a Alemanha for irredutível, no fim são os bancos alemães que pagam uma parte da fatura. Mas uma questão que vos queria colocar, e estamos a 2 minutos de terminar, é como é que chegamos a uma situação em que temos 26 países a pedir ajuda à Alemanha? Não é bem. É o projeto europeu. Falhou. Eu tenho uma opinião sobre isso. Esta talvez seja uma afirmação demasiado extrema. Não, mas não são 26. Há aqui uma certa paralaxe, não é? Porque não são 26 países, enfim, mas é a Europa que o seu projeto europeu, do seu ponto de vista económico, não foi um projeto de sucesso. Terá sido, do seu ponto de vista político, a União Europeia, até agora, a própria União Monetária teve o seu sucesso. Agora, no meu ponto de vista, o projeto económico da Europa falhou. A Europa está em perda, há 10 anos que não cresce. A Europa não é só Portugal, a Europa não cresce. E cresce pouco, se quiser. E, portanto, comparativamente aos países emergentes, às outras regiões do mundo, portanto, há um projeto económico europeu que falhou. E, portanto, um bocadinho arrastou um bocadinho a debilidade dos outros países, dos países periféricos e outros. Portanto, há aqui a questão económica da Europa que tem que ser também equacionada, que não é apenas a questão de Portugal e dos países periféricos, é também a questão europeia, em termos de economia, a defesa do próprio euro. Eu devo dizer-lhe, de resto, quando há pouco defendia o plano B, defendia-o no quadro da defesa do euro e da manutenção da Alemanha não out. Não é? A defesa do euro, para mim, e não tenho muito tempo, mas a defesa do euro é essencial por uma razão muito simples. E de um euro consistente, por uma razão muito simples, é que alguns opinion makers em Portugal, ainda não os principais, mas alguns que estão próximos dos principais, têm começado a subscrever à direita a saída de Portugal do euro. E isso significa a falência económica das famílias, das empresas e do país. Até porque temos que ter cuidado. De um dia para o outro, se é verdade que ganharíamos alguma competitividade do ponto de vista da moeda, do ponto de vista do preço do dinheiro, atingiríamos valores completamente incomportáveis. Falência num país que tem uma dívida bruta que é 3 vezes o PIB. Portanto, eu chamo essa proposta de nihilismo, para não chamar de terrorismo económico. Não é a própria Alemanha, eu quero, pelo contrário. Seria, dos países mais prejudicados seria a própria Alemanha. Obviamente. Dr. Francisco Morteira Nabo, Dr. António Nogueira Leite, é sempre um prazer ter o vosso comentário aqui no Económico TV. Desejo-vos o resto de uma boa noite. É também o fim do Acerto de Contas, neste Closing Bell de quarta-feira. Regressamos amanhã, pontualmente às 21 horas. O resto de uma boa noite.